Que covardia é essa? Isso é um absurdo, gente. Isso não é aceitável. E a consequência de tudo isso não é apuração, não é investigação, não é nada, é ir pra cima do jornalista, de quem denuncia o troço, de quem mostra que o troço está em curso. O que é isso? A pergunta continua sendo feita aqui, agora vou fazer, todo dia. A família do Flávio Dino usou ou não usou esse carro? Essa pergunta que eu quero resposta. Flávio Dino tem resposta para isso? Esse carro do TJ do Maranhão, que tem uso restrito, foi usado pela família do ministro Flávio Dino? Vão fazer busca e apreensão contra mim? Pessoal, é incrível, mas a imprensa está em pânico. O Alexandre de Moraes, o ministro do STF, aprontou mais uma das suas, né? E mandou fazer uma busca e apreensão contra um jornalista. Olha só que situação. E por isso a imprensa está em pânico, porque se fez com um, pode fazer com qualquer outra, né? Com qualquer outra pessoa, com qualquer jornalista, com qualquer órgão aí de imprensa, pode sofrer essas sanções aí, né, e essa perseguição por parte do Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar aqui as reportagens para vocês, pessoal, e as falas aí, a repercussão negativa que deu esse fato aí na imprensa. Tá todo mundo descendo a lenha no Xandão novamente. E ele foi fazer isso para defender o ministro Flávio Dino, pois a reportagem que o jornalista havia feito era sobre o Flávio Dino, né? Familiares do Flávio Dino que teriam usado um carro de forma irregular, né? Um carro público aí, né? De forma irregular. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Tem a Natuzaneri, tem o pessoal da CNN, tem o Oineg lá da Bandeirantes, todo mundo tá descendo a lenha no Xandão mais uma vez, né? O ministro tá sendo alvo aí de duras e severas críticas pela imprensa, o que antes não acontecia, né? Porque antes era só puxação de saco e passação de pano. Mas agora que o Bolsonaro já está preso, agora eles resolveram falar a verdade, né? Vamos lá então, pessoal. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar um comentário. Fica até o final porque tá sensacional esse conteúdo, pessoal. Vamos assistir aqui. Amanhecer com a Polícia Federal na porta da sua casa porque publicou uma reportagem é um precedente grave que a gente vai acompanhar, não é a primeira vez, mas vamos lembrar, por exemplo, lá no início do inquérito das fake news, causou muita polêmica a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar uma reportagem da revista Cruzoé que mencionava Dias Toffoli, mas aquilo já gerou polêmica porque foi a derrubada de uma matéria. Imagina que a gente está falando agora de um passo além. Houve busca e apreensão e, portanto, uma operação policial contra um jornalista que fez uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se a denúncia é correta, se não é, isso tem que ser investigado. Mas, a princípio, não é dessa forma que o Estado brasileiro deve agir em relação a reportagens, em relação à atividade jornalística, porque sim, é um blog de um jornalista conhecido em seu estado. Não estamos falando de, por exemplo, inquérito das fake news, de ataque à democracia, ataque às instituições. É uma reportagem sobre o uso de carro oficial. Pode Dino ter usado, pode não ter usado, pode esse uso, inclusive, ser regular, porque ele é um ministro supremo, está no estado, o Tribunal de Justiça pode fornecer, de fato, uma estrutura para um ministro supremo, é uma parceria institucional que existe, mas daí a determinar busca e apreensão e uma operação contra jornalista na atividade da sua profissão pode sim representar um precedente perigoso, Uribe Tainá. Pesos e duas medidas. Nesse caso, é um exemplo de dois pesos e duas medidas. Existe no Código Penal o crime de calúnia e difamação. Se você não gostou de uma reportagem, se te caluniou, você processa e pede direitos autorais e publica no mesmo espaço algum tipo de manifestação. Agora, o Supremo Tribunal Federal se envolver em uma denúncia de carro oficial no Maranhão, a Polícia Federal, que devia estar investigando muito mais coisa nesse país, está investigando jornalista por uma denúncia local. Isso mostra que o Supremo Tribunal Federal tem mais trabalho para fazer do que ficar indo em cima desse jornalista. Se houve essa denúncia, o ministro Flávio Dino processa calúnia e difamação e não faz perseguição a jornalista. O jornalismo é um dos pilares da sociedade democrática. Quando se investiga os jornalistas por causa de uma reportagem, por liberdade de expressão, é um grande problema. Ali você tem censura, aí você tem perseguição. Por isso que existe calúnia e difamação. Seria um processo, não uma investigação desse tamanho. Obrigado, Matheus, pelas... A Associação Brasileira... Aí, pessoal, CNN descendo a lenha aí no Xandão, mas eles têm que lembrar que ele é o Xandão, o imperador, o defensor da democracia brasileira, o herói dos esquerdistas.
Esse é o Xandão. Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Associação Nacional de Editores de Revistas e Associação Nacional de Jornais consideram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar busca e apreensão na casa desse jornalista maranhense, Luiz Pablo Conceição Almeida. A decisão foi tomada em razão de informações publicadas pelo jornalista no blog do Luiz Pablo sobre o suposto uso de veículo oficial de Tribunal de Justiça do Maranhão para a família do ministro Flávio Dino, também do STF. A atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia, diz essa nota, deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. O fato de a decisão se inserir no chamado inquérito das fake news, continua essa nota que está na sua tela, que não tem objeto determinado ou prazo de duração e ainda ser aplicada a uma pessoa que não conta com prerrogativa de foro, torna ainda mais grave a situação, segue a nota. As entidades subscritas esperam a revisão da medida que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a própria liberdade de imprensa. O presidente da NJ, Marcelo Resch, disse ainda, abre aspas, o eventual cometimento de crime por profissionais do jornalismo deve ser investigado e punido na forma da lei, observado o direito de defesa e o devido processo legal, mas resguardadas as prerrogativas da atividade jornalística, que existem para proteger toda a sociedade, fecha aspas. A Associação Internacional de Radiodifusão recorda que o exercício da atividade jornalística, independentemente do meio em que se realize ou sua linha editorial, encontra-se protegido por princípios constitucionais e pelos padrões internacionais de liberdade de expressão, incluindo a garantia do sigilo profissional e da proteção das fontes jornalísticas, elementos essenciais para o livre exercício do jornalismo. A associação exorta que essa medida seja revista à luz dos princípios constitucionais brasileiros e dos padrões internacionais de direitos humanos que protegem o exercício do jornalismo e a liberdade de expressão. Aí a imprensa criou, né? Fez o monstro crescer, alimentou ele até que ele ficasse gigantesco, né? E agora o monstro está partindo para cima da própria imprensa que o alimentou, né? Olha aí. Vamos ver o Oineg lá da Bandeirantes. O jornalista publica que parentes do ministro Flávio Dino, do Supremo, usaram um carro oficial. A Polícia Federal vai até a casa dele, apreende celulares, apreende notebook. A ordem de busca e apreensão assinada por Alexandre de Moraes. Qual é o crime imputado ao repórter? Perseguição. E as provas da perseguição? As reportagens. Ou seja, pelas regras de Dino e Moraes, apurar e publicar uma notícia pode ser indício de prática criminosa. Só que, pelas regras da Constituição, o repórter tem o direito de publicar as informações que ele apura, mesmo que sejam sobre Dino e ainda que estejam erradas. Sendo que, nesse caso, a informação não foi desmentida. A toga não proporciona poderes especiais, ou pelo menos não deveria. Dino pode contestar o conteúdo na justiça usando o direito de resposta e as ferramentas disponíveis. Agora, mão pesada do Estado na defesa de um interesse pessoal, jamais. Olha o recado que esse caso deixa. Notícia sobre ministro do Supremo, se for a favor, ok. Se pisar no calo, vale uma porta arrombada. Que covardia é essa? Isso é um absurdo, gente. Isso não é aceitável. Que história é essa de que isso aqui, essa atividade jornalística, isso aqui possa ser considerado perseguição? Que papo brabo é esse? Uma apuração importante sobre o uso para fins privados de um carro oficial usado sem um ato administrativo que o autorizasse? E a consequência de tudo isso não é apuração, não é investigação, não é nada, é ir pra cima do jornalista, de quem denuncia o troço, de quem mostra que o troço está em curso? O que é isso? A pergunta continua sendo feita aqui, agora vou fazer, todo dia. A família do Flávio Dino usou ou não usou esse carro? Essa pergunta que eu quero resposta. Flávio Dino tem resposta para isso? Esse carro do TJ do Maranhão, que tem uso restrito, foi usado pela família do ministro Flávio Dino? Vão fazer busca e apreensão contra mim? Esse carro foi usado pela família de Flávio Dino para uso pessoal no Maranhão? Foi usado sem ato administrativo, sem autorização, na base do puxadinho? Vamos emprestar para o ministro. E aí depois, estou perguntando, e aí depois formalizaram o ato diante do jornalismo? Que covardia é essa? Isso é um absurdo, gente. Isso não é aceitável. Mas em resumo é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atenção a isso, determinou busca e apreensão na residência do jornalista do Maranhão, Luiz Pablo Conceição Almeida, conhecido como Luiz Pablo. O blog dele chama-se Blog do Luiz Pablo. Moraes ordenou a apreensão de celulares e notebook após a publicação de reportagens em que Luiz Pablo apontou o suposto uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís, no Maranhão. A medida foi cumprida na terça-feira, dia 10, anteontem. Segundo a decisão proferida por Moraes,
abro aspas, há indícios relevantes de que o representado incorreu na prática do crime previsto no artigo 147A do Código Penal, é o crime de perseguição, sem prejuízo de outras condutas eventualmente relacionadas a partir de publicações realizadas na internet e em redes sociais, atentando contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu fui ler a reportagem em questão. Tô aqui com ela aberta, do Luiz Pablo, blog dele. Luiz Pablo, o blog mais polêmico do Maranhão, é como ele se diz. Como ele se anuncia. A reportagem é corretíssima. Exclusivo, a manchete. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família. Isso aqui que eu vou ler é o que o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Alexandre de Moraes consideram perseguição, ataque ao Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é muito grave. Mas um jornal. Aí, pessoal, vocês viram, né? A imprensa está em pânico, então eles ficaram muito nervosos, né, com essa situação aí, dessa perseguição contra o jornalista, né? Simplesmente porque o jornalista publicou, né, uma notícia lá que o Flávio Dino não gostou, coitadinho, né? Não gostou, que descobriram que ele estava usando um carro, né? Um carro que pertence lá ao tribunal lá de justiça, tal, de forma irregular, né? Porque ele não pertence a ele, o carro, ele não deveria estar usando esse carro de forma particular para sua família, né? Não deveria estar fazendo esse uso. Então está cometendo uma irregularidade. E aí os ministros do STF, quando eles são pegos no flagra, o que acontece? Eles vão para cima de quem denunciou, né? Em vez deles se dizerem, né, que realmente cometeram algum erro, não. Eles vão para cima de quem denunciou e dizem que as pessoas estão perseguindo eles, perseguindo o STF. Essa é a tática e a narrativa do Xandão, né? Dizer que é perseguição ao STF, que é perseguição contra a democracia, né? Que estão atentando contra a democracia e contra os ministros do STF para desestabilizar desestabilizar o STF. Olha, eu vou te falar, é tanta narrativa que eles inventam, meu, que ninguém mais precisa explicar para esses caras. Alguém tinha que ir lá fazer uma reunião com os ministros. Ministros, vem cá, ó. Ninguém mais cai nessas histórias que vocês estão contando. Vocês estão contando muita mentira, meu. Para de contar historinha, para de criar narrativa. Não cola mais, cara, não cola mais. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo já se ligou da coisa, não precisa mais, sabe? Esses caras tinham que tomar vergonha na cara, meu, sabe? Pegar o seu boné, né, tirar a sua toga, pendurar na cadeira e sair fora, né? Pedir para sair, né? Chega de bandalheira no Brasil, né? É uma vergonha desenfreada. Pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos e principalmente deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, beleza? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.